Essa é a pior queda do dólar em meio século. A China acabou de despejar bilhões em dívida dos Estados Unidos e em Wall Street. Estão chamando isso de o momento Venda América. Algo grande está mudando, e rápido. Os países que antes sustentavam o sistema financeiro dos Estados Unidos agora estão recuando silenciosamente. Ao mesmo tempo, os próprios investidores americanos estão perdendo a confiança, transferindo seu dinheiro para o exterior. Por quê? Porque os pilares que sustentam o dólar estão começando a rachar. Neste vídeo, vamos revelar as manobras ocultas da China, os números chocantes que Wall Street não quer discutir e por que isso pode ser o início de um realinhamento global. Continue assistindo, porque o que você está prestes a ver pode mudar a forma como você enxerga toda a economia dos Estados Unidos. Nos 6 primeiros meses de 2025, o dólar dos Estados Unidos perdeu 10,8% de seu valor em comparação com outras moedas principais do mundo. Se você tinha $1.000 em janeiro, em julho, esse valor valeria apenas cerca de $890 internacionalmente. Uma perda de $100 em poder de compra global sem que você nem percebesse. Isso pode parecer só mais uma estatística, mas não é. Esse é o pior desempenho semestral do dólar em mais de 50 anos. Desde 1973, quando os Estados Unidos encerraram o padrão ouro e o sistema de Bretton Woods ruiu, o dólar nunca havia enfraquecido tão rapidamente. Muita gente não viu isso chegando. As manchetes estavam lá, mas o verdadeiro significado passou despercebido pelo público. E isso não foi causado por um evento isolado ou por um pânico passageiro. Aconteceu por causa de uma mistura perigosa de políticas comerciais agressivas, gastos governamentais descontrolados e uma perda repentina de confiança global na capacidade dos Estados Unidos de gerenciar sua economia com responsabilidade. E nenhum país deixou essa perda de confiança mais clara do que a China. Enquanto Trump travava sua guerra comercial com tarifas, a China respondeu de forma muito mais silenciosa, mas muito mais prejudicial. Apenas em abril de 2025, a China vendeu 8,2 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso foi feito em segredo e só veio à tona recentemente. E não foi apenas uma jogada econômica, foi uma mensagem. A China não estava mais interessada em sustentar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Foi uma resposta direta às políticas de Trump, mas também parte de um plano maior. Há anos, a China vem tentando reduzir sua dependência do dólar. A venda de abril mostrou que eles estão levando isso a sério. O que torna isso tão perturbador é o histórico da China de vender grandes quantidades de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Desde 2012, a China vem reduzindo gradualmente sua exposição à dívida americana. Na época, o país detinha mais de 1,3 trilhão em títulos do governo dos Estados Unidos. Em abril de 2025, esse número caiu para apenas 757 bilhões de dólares, uma redução de 44% em 13 anos. Ou seja, a China já vendeu mais de 600 bilhões em dívida dos Estados Unidos. E se outros países seguirem o exemplo da China? Os Estados Unidos podem encontrar mais dificuldade e maiores custos para tomar dinheiro emprestado. E se isso acontecer, todo o sistema financeiro pode começar a tremer. Com apenas 757 bilhões em títulos restantes nas mãos da China, é provável que vejamos mais vendas de ativos dos Estados Unidos, à medida que o país prioriza sua própria economia. Deixe-me explicar por que isso pode não apenas sinalizar que o dólar está morrendo, mas que toda a economia dos Estados Unidos está entrando em colapso também. O governo dos Estados Unidos gasta muito mais do que arrecada em impostos. Para cobrir essa lacuna, ele emite dívida em larga escala. A ferramenta que usa, títulos do Tesouro. Eles são basicamente promissórias, promessas de que o dinheiro será devolvido com juros. Quando países estrangeiros como China, Japão ou Reino Unido compram esses títulos, eles não estão apenas investindo. Eles estão financiando o governo dos Estados Unidos. Esse dinheiro mantém Washington funcionando, pagando por tudo, das Forças Armadas à Previdência Social.
Atualmente, os Estados Unidos devem mais de 37 trilhões de dólares. Todo ano, precisam emitir centenas de bilhões de dólares em nova dívida, só para se manterem operando. E aqui começa o perigo. Todo esse sistema depende de uma suposição frágil, de que sempre haverá compradores. Para ser justo, o dólar ainda é a espinha dorsal das finanças globais. Mais da metade das reservas dos bancos centrais do mundo são mantidas em dólares americanos, e os títulos do Tesouro ainda são considerados um dos ativos mais seguros do mundo. Mas esse domínio não está mais garantido, e as rachaduras estão ficando difíceis de ignorar. Se outros países começarem a se desfazer de títulos do Tesouro por medo de inflação, tensões políticas ou simplesmente para escapar da influência dos Estados Unidos, as consequências podem ser severas. Os Estados Unidos teriam duas opções ruins: aumentar os juros, tornando a dívida ainda mais cara, imprimir mais dinheiro, arriscando inflação. Nenhum desses caminhos termina bem. O mercado de treasuries é a base de todo o sistema financeiro dos Estados Unidos. Se ele rachar, o endividamento para. Sem dívida nova, o governo não funciona. Isso significa paralisações, salários não pagos, serviços congelados e até mesmo risco de calote, algo que antes parecia impensável para a economia mais poderosa do mundo. Enquanto o mundo se distraía com taxas de juros em alta, guerras comerciais e mercados colapsando, a China fazia um movimento claro e silencioso nos bastidores. Estava vendendo dólares americanos e comprando ouro. Muito ouro. Nos últimos 3 anos, o Banco Popular da China comprou mais de 210 toneladas de ouro. A Goldman Sachs estima que a China esteja comprando cerca de 80 toneladas métricas de ouro por mês, no valor de aproximadamente 8,5 bilhões de dólares, e não mostra sinais de desaceleração. Isso é uma quantidade gigantesca por qualquer medida. Uma das maiores aquisições de ouro por um banco central no mundo. Até o início de 2025, a China declara oficialmente mais de 2.300 toneladas de ouro. Mas aqui está o ponto. Muitos especialistas acreditam que o número real é bem maior, já que a China pode estar escondendo parte de seu ouro através de bancos estatais ou comprando silenciosamente em mercados estrangeiros. Por que ouro? E por que agora? Porque o ouro é seguro. Não pertence a nenhum país? Não é afetado por um tweet de presidente? Nem por uma decisão de taxa de juros do Banco Central. Não perde valor porque alguém em Washington cometeu um erro econômico? É o ativo mais antigo e mais confiável da história. O ouro não pode ser impresso, não pode ser congelado, não pode ser sancionado. A China aprendeu da maneira difícil que os Estados Unidos vão armar o dólar sempre que quiserem. E já fizeram isso com vários países. Os Estados Unidos ameaçaram cortar acesso ao sistema SWIFT e estão usando tarifas para intimidar parceiros comerciais. Pequim percebeu como era perigoso depender tanto do dólar. Então, começou a mudar silenciosamente de rumo, se afastando do dólar e se voltando para o ouro. E a mudança é massiva. E aqui está o ponto principal. A China não fez alarde, não convocou coletivas de imprensa, não se vangloriou nas manchetes, apenas agiu, silenciosamente. Mas a mensagem não poderia ser mais alta. Isso é o que se pode chamar de uma revolução silenciosa. Não veio com drama, mas enviou um sinal forte. O ouro não é apenas algo brilhante em um cofre. É proteção, é poder. E para a China, é uma forma de se preparar para um mundo onde o dólar dos Estados Unidos não é mais o rei. Isso está acontecendo em um momento em que o sistema financeiro americano parece extremamente instável. E não é só a China que está se desfazendo da economia dos Estados Unidos. Até americanos ricos estão deixando claro que não acreditam no caminho que o governo dos Estados Unidos está tomando. Os super ricos, bilionários, altos executivos e investidores de elite não estão apenas diversificando suas carteiras. Eles estão transferindo seu dinheiro para fora dos Estados Unidos. O ano começou com promessas. Os mercados estavam esperançosos.
A inflação havia esfriado ligeiramente e muitos esperavam um pouso suave para a economia americana. Mas essas esperanças desapareceram rapidamente. Em junho, gestores de fortunas dos Estados Unidos começaram a se desfazer de dólares também. Analistas financeiros já estão chamando isso de o momento Venda América, um sinal claro de que a fé no sistema está começando a ruir. O motivo? Trump está promovendo políticas imprevisíveis, táticas comerciais agressivas e confrontos com aliados-chave. A pesquisa da Gallup pinta um quadro sombrio. Mais da metade dos americanos agora acredita que sua situação financeira está piorando. Menos de um terço acha que o mercado vai se recuperar em breve. E isso não é só sentimento. Os americanos estão sentindo isso na pele. Enquanto isso, os ricos estão tomando medidas reais para se proteger. Estão movendo investimentos para ações europeias, transferindo fundos para ouro e até solicitando segundos passaportes. Segundo dados recentes, o número de americanos buscando vistos de investidor no exterior e dupla cidadania subiu mais de 1000% desde 2020. Family offices, empresas privadas que gerenciam fortunas dos super-ricos, não estão mais escondendo seus movimentos. Um relatório do Financial News de Londres revelou que grandes gestores de patrimônio americanos e europeus estão reduzindo sua exposição a ativos dos Estados Unidos. Estão despejando capital em mercados internacionais, com foco em ações europeias e títulos de mercados emergentes. O BNP Paribas confirmou que muitos family offices baseados na Ásia já começaram a abandonar ações dos Estados Unidos em favor dos mercados do Japão, China e Europa. E eles não estão fazendo isso em silêncio. Estão chamando isso de uma realocação longe do risco americano. De acordo com o Bank of America, em apenas uma semana, impressionantes 8,9 bilhões foram retirados de ações dos Estados Unidos. Isso não é só uma semana ruim para Wall Street. É um sinal gritante de perda de confiança global na economia americana. Esse mesmo relatório mostra que os investidores estão correndo para mercados estrangeiros. Japão e Europa emergiram como os grandes vencedores. Só o Japão atraiu 4,4 bilhões de dólares, o maior fluxo semanal desde abril do ano passado. Enquanto isso, a Europa recebeu mais de 3 bilhões de dólares em seus mercados acionários. Mas não se trata apenas de tarifas. Muitos gestores de fundos acreditam que as ações dos Estados Unidos estão supervalorizadas, infladas por anos de estímulos e endividamento barato. Com a inflação persistente e taxas de juros ainda altas, não é surpresa que o grande capital esteja buscando oportunidades mais seguras ou com preços mais razoáveis no exterior. O Japão, surpreendentemente, virou um porto seguro. Enquanto sua economia foi considerada estagnada por muito tempo, reformas recentes, inflação estável e melhorias na governança corporativa deram ao país um novo brilho. Investidores estrangeiros estão despejando dinheiro em ações japonesas há 10 semanas consecutivas. A Europa também está vivendo seu momento. Apesar de não ser perfeita, a política e o ambiente regulatório do continente parecem muito mais estáveis do que a montanha-russa da política americana. Com governos investindo pesadamente em infraestrutura, energia e defesa, os investidores estão começando a ver a região não como um risco, mas como uma oportunidade. Mais interessante ainda é que os investidores estrangeiros não estão abandonando completamente os Estados Unidos. Pelo menos, não ainda. O mesmo relatório do Bank of America mostra que, enquanto os investidores domésticos estavam vendendo, compradores estrangeiros ainda conseguiram adicionar quase 4 bilhões de dólares em ações americanas. Mas esse otimismo não se estendeu a outros ativos. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos registraram a maior saída semanal desde 2020. Até o ouro não escapou, registrando sua primeira saída semanal desde janeiro. Isso sugere uma reavaliação mais ampla de onde estacionar o capital com segurança. Os investidores não estão apenas se movendo dentro dos mercados dos Estados Unidos, estão ativamente diversificando para fora.
A Europa, em particular, está colhendo os frutos. Só em 2025, mais de 100 bilhões de dólares fluíram para fundos de ações europeias, 3 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Em contraste, os Estados Unidos viram saídas de 87 bilhões de dólares no mesmo intervalo. Não é só o dinheiro que está indo embora, é a narrativa que está mudando. A ideia de excepcionalismo americano, a crença de que a economia dos Estados Unidos sempre terá o melhor desempenho, já não tem o mesmo peso. Agora, o que importa é quem oferece mais estabilidade e clareza de políticas de longo prazo. E neste momento, Europa e Japão parecem estar vencendo esse argumento. O próprio Bank of America está reagindo à mudança. Está reformulando toda a sua infraestrutura de negociação europeia para capturar essa onda de migração de capital. O objetivo da empresa é se tornar um dos 3 maiores players nos mercados europeus. Eles não estão apostando apenas em uma recuperação de curto prazo. Estão se preparando para uma realocação de capital global de longo prazo, longe dos Estados Unidos e em direção a terrenos mais previsíveis. A grande pergunta agora é: isso é um recuo temporário ou o início de um realinhamento financeiro global? O governo dos Estados Unidos vai mudar de rumo e restaurar a confiança? Ou estamos presenciando uma mudança permanente em relação a onde o capital global quer estar? Uma coisa é certa: as velhas suposições sobre os Estados Unidos como imã financeiro do mundo estão começando a rachar. E pela primeira vez em décadas, os investidores estão olhando abertamente para outros lugares. Isso é só o começo.